Vou continuar fazendo esses verbetes que eu acho necessários. Então, hoje sobre o que é o capitalismo burocrático. O capitalismo burocrático não está em Marx, né? Está no Mao mesmo e decorre da análise da Revolução Chinesa. O que foi verificado? O capitalismo no centro, ele surge num determinado momento histórico. Inglaterra, século XVIII, por ocasião da Revolução Industrial. Então, com a Revolução Burguesa, que na França é a Revolução Francesa, na Inglaterra é a Revolução Gloriosa, que tem a República um tempo com Cromwell, com Oliver Cromwell, depois vira a monarquia burguesa de novo, tem a Reforma Agrária, que aqui no Brasil nós estamos esperando nunca não aconteceu, né? Eles fizeram, Inglaterra e França fizeram nessa época aí, há 200 anos, varrendo as instituições feudais. Porque, no caso da Inglaterra, os comerciantes eram os citadinos, estavam nas cidades, em grande parte eram protestantes, anglicanos, né? Uma igreja reformada, e os católicos eram os grandes fazendeiros. Então, na vitória dos comerciantes, com a Revolução Burguesa, houve a Reforma Agrária, foram varridas as instituições feudais. Mais ou menos o que aconteceu também na Revolução Francesa, principalmente no período dos jacobinos, com o Robespierre. Então, a Revolução Burguesa, a Revolução Nacional e Democrática, ela não é com a mesma dinâmica no centro e na periferia. Então, uma revolução como a francesa, ela consolida o capitalismo, e a inglesa também. Já na periferia, quando tem uma revolução nacional e democrática, ela pode ou não transitar ao socialismo. Então, os maoístas analisam que na China, uma revolução nacional e democrática em 49 transitou ao socialismo. Em Cuba, uma revolução nacional e democrática em 59 não transitou ao socialismo, se associou ao revisionismo do Khrushchev à linha soviética. Mas mesmo assim, ocorreram em Cuba avanços democráticos, não tanto quanto na China e tal. Então, o capitalismo burocrático, a gente pode dizer que é praticamente o mesmo que o capitalismo selvagem, o conceito do Florestan. O que caracteriza esse tipo de capitalismo, que a gente tem que entender? Ele não acontece, o capitalismo burocrático, ele não acontece acompanhado de uma revolução que consolida o liberalismo, nem a burguesia como classe, e não varre as instituições feudais. Então fica uma pouca separação de igreja e Estado, fica uma promiscuidade, proximidade de igreja e Estado. A gente viu aí esse tipo de sintoma aí nessas eleições. Não é? O capitalismo burocrático, ele estimula o anticientífico no pensamento, daí o Olavo de Carvalho, não é? Esse tipo de sintoma sempre existe. E ele está intrinsecamente ligado, desde seu nascimento, com as instituições semifeudais e com o imperialismo. Então, quando o capitalismo surge no Brasil, ele é através do desenvolvimento de um capitalismo desenvolvido que implanta esse capitalismo aqui. Então, tem uma relação umbilical com a situação colonial e com os latifúndios que invertem capitais e surge esse capitalismo. A hipótese do professor Fausto Arruda é que o Getúlio Vargas desenvolveu o capitalismo burocrático aqui. Ele começou lá com Mauá, no final do século XIX, ganhou pé ali com a Primeira Guerra Mundial, que os cafeicultores precisaram produzir coisas aqui que eles importavam da Europa. E aí, com o Vargas, esse capitalismo se desenvolveu aqui numa associação com o imperialismo norte-americano. E é o que existe até hoje, mas hoje tem um processo de desindustrialização, de novamente as exportações são primárias, né? Houve a reprimarização e um regresso à condição colonial, que são coisas para a gente se preocupar aí agora, no Brasil. Tá? Então, capitalismo selvagem.